Olá, doutores! Hoje eu vou falar como passar no 32º exame de ordem, mesmo que você não tenha tempo para estudar e principalmente se você reprovou mais de 3 vezes nessa prova. Eu sou expert na prova, no exame da ordem, não só pelo meu número de reprovações, mas porque depois de passar eu estudei a fundo o que eu precisava ter para que eu pudesse chegar não somente à aprovação dessa prova, mas entender o porquê eu estava tão preso a ela e o quão gratificante foi poder passar nessa prova e principalmente entender o processo que foi ela. Então esse vídeo é principalmente para você que quer saber como passar no exame da ordem depois de ter reprovado muitas vezes, ou você que quer fazer ele de primeira e passar como diversas pessoas aí conseguem. Primeiramente, eu me formei em 2015 e passei por 8 reprovações no exame de ordem. Isso foi motivo de muita frustração, de muito choro, me desanimei muito, trabalhei em outras áreas, não era feliz, sentia que faltava algo dentro de mim, essas frustrações me traziam não somente um psicológico muito abalado, como também doenças relacionadas a isso. Eu não era feliz, eu não tinha o trabalho que eu desejava e principalmente eu não encerrava o ciclo, que é aquela ideia que nós temos de encerrar a faculdade de Direito para poder, enfim, me tornar advogado. E principalmente depois de eu entender os fatores que me levaram à aprovação e principalmente as técnicas que eu utilizei e que depois eu pude comprovar elas, ajudando outras pessoas a passar, que eu quero mostrar para vocês. Bom, para você passar pelo exame da ordem, para você conseguir primeiramente vencer as frustrações das reprovações, você precisa ter bem definido alguns fatores que são primordiais, não somente para a sua aprovação, mas também para o início da sua advocacia e para a sua vida, como eu tenho falado aí para o pessoal do Método Antifrágil. Comece pelo porquê. A motivação ela é fundamental para você saber o porquê das reprovações e principalmente como você vai fazer para sair desse ciclo de reprovações e ser de fato aprovado de uma maneira muito mais consistente e que você não somente vai utilizar isso como advogado, como também para a sua vida, para que você saia mais forte de todas essas lutas. Hoje em dia as coisas ela vêm muito de fora para dentro. Então, depois de ler o livro de Simon Sinek chamado Comece pelo Porquê, eu tive isso mais definido. Nós somos acostumados, nós somos ensinados a aprender as coisas de fora para dentro. Nós sabemos o que nós queremos e nós sabemos como nós queremos. Então, vou dar um exemplo. Eu sabia que eu queria ser advogado e como eu seria advogado estudando direito, estudando para passar na prova. Você quer saber, se você quer emagrecer, você sabe, você vai emagrecer e como você vai fazer, fazendo exercícios físicos, aliando a uma dieta. E depois que eu li esse livro, eu comecei a entender que na verdade isso deveria vir de dentro para fora. E a importância disso vir de dentro para fora trouxe em mim muito mais força, muito mais motivação, foi a maior automotivação que eu poderia ter para que eu pudesse ter vontade de estudar. Porque depois das reprovações eu tinha frustração quanto a mim, frustração quanto a minha família, eu me sentia impotente, eu me sentia fracassado, eu sentia que eu era a pessoa que começava algo e não terminava, e isso me machucava muito, e isso me trazia muitas dores, muitas noites ali que eu chorava, que eu não entendia o porquê que eu estava vivendo daquela situação. E depois que eu comecei a entender o porquê das coisas, que tive isso bem definido, o porquê eu quero passar no exame de ordem, isso foi um divisor de águas na minha vida, porque eu entendi que o porquê eu queria ser advogado seria porque eu estudei para isso, porque eu me dediquei para isso, porque eu mereço isso, porque a minha família merece isso, porque os meus futuros clientes que hoje eu atendo, que eu posso ajudar, que hoje eu sou uma ferramenta de utilização das leis para que eles possam
ter o seu direito garantido, eles mereciam isso. Então não era só por mim, isso me deu uma motivação a ponto de eu saber que eu não estava só motivado, eu estava mais forte, eu estava resiliente, eu estava antifrágil, que aí foi um dos divisores de águas que foi fundamental para a aprovação da minha OAB. Então te convido, lista os motivos, comece de dentro para fora o porquê você quer passar no exame de ordem. Tenha isso bem definido, que a consistência, a constância e a intensidade dos teus estudos vão aumentar drasticamente e principalmente a tua capacidade de memorização e a tua capacidade de aprendizado vão se elevar ali e com certeza você vai me contar muito bem aí sobre como isso pode ser uma virada de chave na sua vida. Depois de eu saber o porquê, depois de eu já estar motivado, de eu estar com o meu propósito bem definido, eu comecei a parte de planejamento e execução de como eu iria colocar toda essa motivação, todo esse foco inteiramente guiado. Eu decidi então reverter todas essas crises que eu tinha, eu decidi reverter tudo isso que me levava para baixo como combustível para que eu pudesse alcançar, para que eu pudesse planejar como seria. E nesse momento foi assim incrível, porque inclusive as críticas que eu recebia me tornaram mais fortes. Eu utilizava as críticas como um combustível para que eu pudesse estudar mais, para que eu pudesse saber que chegaria o dia da prova e eu iria passar, e independente de uma reprovação, eu estaria certo que teria muitas adversidades durante o estudo, porém eu havia mudado. Isso foi o início do planejamento de como eu iria passar no exame de ordem. Inclusive, a minha questão com relação à minha fé estava muito mais forte, eu me sentia inabalável, me sentia inclusive uma pessoa melhor depois que eu tive o meu propósito bem definido. E no momento em que eu cheguei para executar isso, eu comecei a entender que a maior virada de chave depois da motivação é seguir uma estratégia bem definida, ter um planejamento e uma disciplina bem alinhada para que eu pudesse alcançar o meu objetivo. Então eu comecei a listar diversas dicas que eu vou dar gratuitamente para você agora. São dicas que serão fundamentais para que você consiga a aprovação e que com certeza tem vários vídeos aí que você procurou, vários vídeos aí que você localizou, inclusive em vários cursinhos que eu mesmo fiz, que eu mesmo investi, que eu vou passar de graça para você agora, que com certeza só com essas dicas você já pode conseguir a aprovação no exame de ordem. Primeira dica, não faz sentido você estudar para todas as matérias. Estude as matérias pontuais. Algumas matérias como ECA, Direito Ambiental, Filosofia, matérias como Direito do Consumidor, Internacional, não são matérias que devem ser estudadas para o exame de ordem. Foque no que realmente vai cair. No método antifrágil eu falo muito sobre o princípio de Pareto para o próprio exame de ordem. A regra dos 80-20. 80% dos seus resultados estão em 20% dos seus esforços. E então se esforce, utilize esses 20% de esforços nas matérias principais. Se esforce em cima daquilo que você realmente sabe que vai cair. Tá, quais são as matérias que mais vão cair? Eu definiria as 9 matérias principais para o exame da ordem. Ética, civil, processo civil, penal, processo penal, trabalho, processo do trabalho, administrativo e constitucional. São as matérias que você tem que ter todo o foco. Porém, também não é aquela questão de ter o foco em toda a matéria, porque, poxa, você, assim como eu, estudou mais que 5 anos para poder passar na faculdade de Direito. Foram diversas matérias, foram diversos conteúdos, diversos livros, diversas provas, diversas noites em claro. Porém, existem questões e existem matérias específicas dentro dessas que têm uma incidência maior de cair no exame de ordem. São matérias que elas têm questões repetidas,
só mudam o nome do autor, o nome do réu, o nome da vítima, o nome do acusado, e são matérias que caem recorrentemente no exame de ordem. Sabe por que cai no exame de ordem? Porque os examinadores, eles têm uma taxa, isso eu ouvi de um próprio examinador do exame de ordem, eles têm uma taxa de questões que podem ser anuladas. Então, com medo de ter várias questões anuladas, eles reutilizam algumas questões para que ela não possa ser cancelada e todos terem a nota acrescida. Outra coisa, estude pela lei seca. A lei e as questões aliadas, elas são fundamentais para a sua aprovação no exame de ordem. Estudar pela lei é a mesma coisa que você beber da fonte. Então, mapeie quais são as questões que mais caem no exame de ordem e utilize as fontes corretas, utilize a lei vigente em cima daquelas questões, porque a lei não vai mudar e você, inclusive, viu sobre ela durante a faculdade. Então, a probabilidade de você se recordar de alguma coisa, ainda que seja em uma questão, é fundamental. Inclusive, um número que é trazido é que 90% dos alunos que reprovam no exame de ordem reprovam entre 33 e 39 questões. Talvez você reprovou por um ponto. Eu reprovei por 2 vezes por apenas 1 ponto. Então, é aquele ponto que às vezes é fundamental para a sua aprovação. Outra dica, faça todos os exames possíveis, independentemente se você estiver preparado ou não. Às vezes costuma acontecer de algumas provas terem um nível de dificuldade um pouco menor. Não foi o caso das últimas, porém, existe essa possibilidade. Inclusive, nós estávamos falando sobre o examinador anular uma questão. Perceba que é de total interesse da OAB que você não passe. Os números das últimas reprovações estão aí para isso. Entenda que é normal e totalmente comum a reprovação. A média de aprovação é depois da 3ª prova. Entenda que o fracasso é o caminho do sucesso para todas as áreas da sua vida e principalmente para o exame de ordem. Última dica. Durante seus estudos do exame de ordem, separe um dia, eu diria o domingo, que é um dia perfeito para isso. O domingo que você tiver livre para estudar, leia a Constituição inteira. Se você não quiser ler a Constituição inteira, escute o audiobook numa velocidade acelerada e, por favor, assista todas as videoaulas se você assistir, inclusive esse vídeo em velocidade acelerada. Sua vida tem que ser muito mais rápido e mais rápido ainda para você absorver todo o conhecimento. Perceba que quando nós assistimos um vídeo, escutamos um áudio acelerado, a nossa capacidade de absorção de conteúdo aumenta muito mais porque nós estamos concentrados para ouvir aquilo que está sendo falado. Então isso é fundamental. Mas voltando lá, a Constituição Federal, leia ela em um dia. É totalmente possível, uma leitura que vai te ajudar aí muito, não somente nas questões de constitucional, mas também em tributário, em administrativo, em direito civil, questões relacionadas a consumidor. Tem uma interdisciplinaridade enorme e também internacional. Então são questões que você vai poder matar simplesmente de você conhecer ou simplesmente ler a Constituição Federal. Às vezes um artigo ou um inciso pode ser fundamental para a sua aprovação. Aquela questão que está faltando ou simplesmente uma questão que você não sabia. Leia a Constituição, separe um dia para ela. Isso vai ser uma virada de chave para você. Agora, depois de saber o motivo e ter a motivação para estudar e principalmente saber essas dicas que são fundamentais para você conseguir estudar melhor, conseguir absorver todo o conteúdo, ainda que em pouco tempo, é fundamental que você crie um ambiente de estudos produtivo. E aí foi a maior virada de chave da minha vida. Quando eu comecei a criar um ambiente produtivo de estudos, aliado à motivação, eu sabia que nada poderia me parar. Eu cheguei na prova forte. E o ambiente de estudos, eu quero dizer, que está totalmente ligado
um ambiente produtivo não só para os teus estudos, mas para você ser uma pessoa melhor, para você trabalhar focado, para você conseguir tirar os seus projetos do papel, para você simplesmente progredir, para você dar um passo a mais na sua produtividade e alcançar o que antes para você estava distante. Simplesmente utilizando técnicas que eu comecei a utilizar sobre cada reprovação, e essas técnicas que eu utilizava no meu ambiente de estudos, montando o meu ambiente de estudos, foram fundamentais, porque eu sabia qual era a temperatura melhor que eu poderia estudar, qual era o horário melhor que eu focava, como trabalhava focado, como eu fazia o controle da impulsividade, como eu tinha o controle da ansiedade, como eu consegui vencer o déficit de atenção que eu tinha. Através do ambiente que hoje eu ensino tudo isso no método antifrágil, eu aprendi quais eram as minhas distrações, qual era o local que eu rendia mais no meu estudo, aprendi a como não procrastinar mais, comecei a me recompensar das atividades que eu conseguia concluir, me abstive de relações que eu sabia que não me trariam ao meu objetivo principal, e tudo isso eu aliei para que eu conseguisse chegar à tão sonhada aprovação no exame de ordem, com mais de 50 questões ali aprovadas. E tudo isso eu consegui compilar e consegui não somente passar no exame de ordem, como me tornar um advogado muito produtivo. Hoje eu trabalho em dos maiores escritórios do Brasil. Hoje eu tenho várias especializações, eu consigo consumir muito conteúdo e consigo repassar isso, consigo transmitir isso no meu dia a dia. Entendo que eu consegui produzir um emocional muito forte, consegui realmente me tornar antifrágil diante de todas as adversidades que eu entendo que a vida nos impõe, consegui ser um marido melhor, consegui ser um filho melhor. E após toda essa minha trajetória, assim que eu encerrei, eu entendi que o meu propósito era ajudar pessoas que estavam passando pela mesma situação que eu passei. E hoje eu fico muito feliz em poder ajudar através das redes sociais, através de vários grupos que eu tenho no WhatsApp, de ajudar pessoas que passavam pela mesma situação que eu e conseguiram vencer, por exemplo, 10, 12 reprovações no exame de ordem e hoje são advogados, são meus colegas de profissão e eu fico muito feliz em ver isso. E eu consegui compilar tudo isso e aperfeiçoar todas essas técnicas que eu tinha em mais de 60 livros que eu li após a minha aprovação no exame de ordem. São livros de PhDs, de best-sellers, de psicoterapeutas, de pessoas especialistas em alta produtividade, em alta performance. Consegui voltar tudo isso para os estudos e hoje eu estou com um time de antifrágeis, de pessoas fortes que vão vencer o exame da ordem, que já venceram e que eu tenho certeza que vencerão. Talvez esse foi o vídeo que faltava você ver para conseguir deslanchar, para realmente chegar à aprovação que você merece, que você tanto sonha. Então eu quero te convidar, inclusive, a participar de um dos nossos grupos. Eu vou deixar aí na descrição o grupo do Método Antifrágil. Lá eu coloco dicas diárias, totalmente gratuitas para você que quer participar. E você pode, inclusive, ser avisado de quando serão abertas novas turmas para que aprenda totalmente como é o Método Antifrágil, como é esse curso aí incrível e um dos mais completos do Brasil. E te convido para estar junto comigo. Me acompanhe aí nas redes sociais, você pode continuar me seguindo e saiba que você tem uma pessoa da minha parte que vai te ajudar a alcançar o seu objetivo, porque eu cheguei lá. E eu tenho uma boa notícia para você. A linha de chegada vale muito a pena e eu tenho certeza que todo o teu choro, toda a tua lágrima, todo o teu sofrimento vai ter uma recompensa enorme lá na frente. Você é mais do que vencedor e você que escutou esse vídeo até aqui é uma pessoa com certeza antifrágil. Vai ser um grande prazer te conhecer melhor. Fico aí o meu abraço e sucesso nos estudos, o que precisar, estamos juntos.